Neymar despenca e Haaland dispara entre jogadores mais valiosos do mundo, diz consultoria. Veja o ranking. Um dos principais atacantes do futebol mundial apesar da pouca idade, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, promete ser um dos nomes mais badalados das próximas janelas de transferências. Para a sorte do clube alemão, o valor do jogador de 21 anos nunca esteve tão alto. Segundo estudo da KPMG, empresa de consultoria especializada no mercado do futebol, a Haaland é o jogador mais valioso do mundo. O atacante ganhou 32 milhões de euros, 302 milhões de reais, em valor de mercado desde a última projeção, em dezembro de 2020. Subiu 9 posições e ocupa o lugar mais alto, valendo 142 milhões de euros, 898 milhões de reais. O jogador do Borussia Dortmund é seguido pelo atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que liderava o ranking há um ano. O francês de 22 anos está valendo 128 milhões de euros, 810 milhões de reais, 72 milhões de euros, 455 milhões de reais, a menos que em dezembro de 2020. A queda se deve principalmente ao contrato de Mbappé, que acaba ao final da temporada. Por outro lado, o brasileiro Neymar despencou no ranking dos jogadores mais valiosos. Após batalhar contra lesões em 2021 e jogar apenas 31 partidas pelo PSG, o atacante da seleção brasileira caiu da 4ª para a 15ª posição entre dezembro de 2020 e 2021. Apesar disso, a queda não foi a maior do top 10 do ano passado. O atacante Raheem Sterling, do Manchester City, foi do 2º para o 21º lugar, enquanto o atacante Sadio Mané, do Liverpool, despencou da 7ª para a 30ª posição. O meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, também deixou os 10 mais, caindo do 8º para o 12º lugar. Veja os 10 jogadores mais valiosos do futebol mundial. 1. Erling Haaland, Borussia Dortmund, 142 milhões de euros, 898 milhões de reais. 2. Kylian Mbappé, PSG, 128 milhões de euros, 810 milhões de reais. 3. Phil Foden, Manchester City, 117 milhões de euros, 740 milhões de reais. 4. Romelu Lukaku, Chelsea, 116 milhões de euros, 734 milhões de reais. 5. Mohamed Salah, Liverpool, 114 milhões de euros, 721 milhões de reais. 6. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 113 milhões de euros, 715 milhões de reais. 7. Bruno Fernandes, Manchester United, 112 milhões de euros, 708 milhões de reais. 8. Marcus Rashford, Manchester United, 111 milhões de euros, 702 milhões de reais. 9. Empate Harry Kane, Tottenham, 110 milhões de euros, 696 milhões de reais. 9. Empate Jadon Sancho, Manchester United, 110 milhões de euros, 690